Senhor bem forte. Nós temos adentrado a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da minha liderança, pelo espiritual, pastor Renato Fogaça, pastora missionária Bruna. Deus Cristo abençoe. Abençoe sua casa, seu ministério, os teus projetos, os teus sonhos sejam realizados. Obrigado por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor. Chegou a hora, né? O irmão fez tanta propaganda de mim, sem me ver pegar. Mas amém, Deus seja louvado pela tua vida. O primeiro dia foi a preparação e a Deus deu boa graça. A sua mãe pastora te corrigiu. 16 de novembro, Deus abençoe a tua vida. Deus seja louvado pela vida do Júlio Churrasqueiro, sua esposa, Fagner. Nos conhecemos na juventude, frequentando um monte juntos, foi meu líder de jovem. Eu falei para ele ontem à noite, atrás dele, eu falei, vai, o que Deus faz? O mundo dá volta, depois de muitos anos, estamos juntos, congregando na mesma família. Deus seja louvado, Cássio, louvar a Deus pela vida dos irmãos, com Joel, o presbítero Joel, da tua família. Também quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor José Albrito. Assim como o pastor Renato falou, foi ele que me levantou no ministério. Que eu tenho, que eu aprendi. Exortação, sermão, oração, ser um bom obreiro, foi através dele. Ele foi um Paulo na minha vida, e eu fui um Timóteo. E eu falei que eu ia honrar o ministério, que através dele Deus me deu. Pastor Germano, muito obrigado por aqueles momentos. Porque tinha dias que poucos crentes, eu lembro como se fosse hoje. Nosso saudoso diácono irmão Jacó, 40 anos de volta. A história dele estava aquele dia, o pastor José Albrito, eu preguei sobre um avivamento. Deus nos deu uma graça com 5, 6 pessoas, somente naquele culto. Eu vi um propósito de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida desse homem, que hoje eu sou o que sou, graças à minha casa, à minha família. Mas ministerialmente falando, eu tive um homem, um pai, um pastor que me conduziu no ministério. Aleluia. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvo a Deus também pela vida da minha digníssima esposa, diaconisa Joai, Maria, Ana Júlia, minha sogra que nos acompanha também. Louvar a Deus pela vida da minha casa, porque se não fosse minha casa, eu não estaria aqui. Obreira, seu ministério não começa dentro da Batista, seu ministério começa dentro da sua casa. Aleluia! Pastores, o nosso ministério não começa aqui, é lá dentro de casa. Aqui mostramos que somos pastores, presbíteros, lá dentro. Então esse é um conselho de alguém que aprendeu. Nosso ministério não é na igreja. Nosso ministério é na família. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que nos visitam. Louva a Deus pela vida do meu amigo Natanael, que está lá fora, deixou a sua casa, a sua igreja hoje, para nos visitar. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos. Assim como o pastor Renato falou, se for citar o nome de muita gente. Então, quero louvar a Deus pela vida do grupo das crianças, juventude, rede de jovens, rede de homens, todos os irmãos. Deus seja louvado. Deus seja louvado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 6, perdão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Para mim também é um privilégio muito grande ter contemplado lá de trás essa igreja também. 2021, comecei a ministrar aqui. Se não me engano, o senhor falou que eu fui uma das primeiras pessoas, depois de 2 anos, a me colocar nessa tribuna para ministrar. E hoje nós estamos juntos aqui. E veio a juventude de lá para cá, das nossas ministrações, Deus honrar a cada jovem. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, e no versículo de número 6. Somente o versículo de número 6. Toda a igreja abra. Se você não trouxe Bíblia e não tem seu aplicativo, cola no irmão que está do teu lado e não deixa de ler a palavra do Senhor.
Glória a Jesus. Louva a Deus também pela vida da nossa amiga e irmã, irmã Claudiana, Condés. Deus abençoe a vida de vocês. Bruno e Lorraine, nós já nos conhecemos há muito tempo, somos amigos. Nossa comitiva está fechada, nós estamos juntos sempre. Deus seja louvado pela vida de cada irmão. Carta de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Antes de você se assentar, olhe para o irmão que está do teu lado, olhe para ele e diga assim: a união da igreja, mais alto, a união da igreja, e a pedra de ajuda. Mais uma vez, e a pedra de ajuda. Pode se tomar o vosso assento. Pastor João, Deus abençoe a tua vida. Deus seja louvado pela tua casa. Deus seja louvado pelo teu ministério. Deus em Cristo venha te abençoar. Aleluia. Gil, me ajuda. Som. Gil. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus seja louvado. O Gil é o homem que ajuda os pregadores, tá? Ele é o homem que ajuda todo o pregador. Meus irmãos, não vou fugir do tema, que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou continuar nesse tema. Porém, eu só vou mudar o texto. A gente ouvimos pregações, liturgias, devocionais, muito sobre a respeito de Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 7, versículo 12. E a gente vê o quão grandes coisas Deus fez para o povo de Israel. Mas agora eu entro em uma liturgia diferente, mas com a mesma intenção da ajuda de Deus, a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é o agrado para a vida de Paulo. A gente vê a inspiração do apóstolo ao escrever essa carta, e a gente vê, pastor Valdemir, a alegria, a gente vê o gozo, e a gente vê algo resplandecer dentro de Paulo, porque ele se sente alegre com a união dos filipenses. E a gente olha na carta de Paulo e vê que ele cita uma palavra dizendo: regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Paulo, ele não está exortando esta carta, e praticamente é uma das cartas que Paulo elogia. A gente vê outros elogios, mas uma carta específica do começo ao fim é a única que Paulo vai elogiar. Elogiar não pelo ouro, elogiar não pela prata, mas Paulo elogia essa carta pela união dos irmãos, a alegria. Mas para a gente entrarmos dentro da carta, a gente vamos trabalhar na virtude da igreja. Da onde começam todas as coisas? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, entra dentro de Jerusalém, aonde não tinha paz, ele trouxe a paz. Aonde não tinha comunhão, ele trouxe a comunhão. Aonde não tinha agrupamento de pessoas para adorar, ele trouxe esse agrupamento para adorar. A gente vai analisar a história de Cristo e ver que ele foi o fundamento da igreja em Jerusalém. A gente vai ver Cristo fazendo prodígios, sinais e maravilhas. A gente vai olhar e ver o resplendor da glória do Deus vivo na vida do teu filho amado. E Jesus deixa o maior exemplo da união. Ele não cita um salmo, mas olhando para Jesus eu vejo o quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ele entra dentro dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei. Aonde tinha contenda eclesiástica, ele trouxe algo renovador. É por isso a perseguição acima de Jesus.
Escritura aponta-se para Cristo. Em Gênesis você vai ver apontamento para Cristo. Em Apocalipse, que é o final, você vai ver o apontamento para Cristo. Então nesse tema, quando se coloca uma pedra entre 100, e a gente vai ver aí nas duas divisas, a gente vai olhar que aquela pedra simboliza o próprio Cristo. Eu trago a paz, eu ajudo aquele que me busca, eu trago comunhão aonde não tem. E a gente olhando e analisando todos os textos da Bíblia Sagrada, a gente nota que Cristo é a pedra fundamental da humanidade. A gente nota que Jesus Cristo, ele traz a verdadeira paz. Porém, Paulo está passando para os filipenses uma carta de elogio, mostrando a simbologia de Cristo dentro daquela carta, porque Cristo, como eu disse, onde tinha problema, ele veio resolver os problemas. Analisando a vida do nosso Criador, ele olhando para a vida de Pedro, ele faz uma pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer: disseste bem, Pedro, pois não foi carne e não foi sangue que revelou a você, mas foi o próprio Deus. Pedro, porém eu vos digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olhando, abrindo parênteses, olhando para o texto, a gente entende que a pedra é Pedro, mas não é. A pedra ali é o próprio Jesus. É Jesus falando: Pedro, não é sobre Jerusalém, Pedro, não é sobre a sinagoga, Pedro, não é sobre Cananeia, Pedro, não é sobre os fariseus, os saduceus, Pedro, é sobre mim que eu vou edificar a igreja, mas eu vou levantar você. É Jesus dando um recado para os fariseus, dizendo: eu levanto geração de Pedro que vai estar edificado sobre uma pedra que sou eu, e esta pedra está aqui, e esta geração está aqui. Levanta a mão se você pode adorar a Deus. Mas tem muita confusão no meio cristão. Tem algo terrível acontecendo. Eles matam a maior comunhão, Jesus Cristo. Jesus Cristo vai para o Calvário, derrama o teu sangue puro, fecha os teus olhos, abre novamente os teus olhos. O que ele disse aos fariseus, aos discípulos: não haverá outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Olha para cá, Jesus está dizendo: vão tentar acabar com o evangelho, matando a maior liderança, mas a maior liderança vai sobreviver. Você não deu glória porque você está desligado. Olha o que Jesus está falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas quando eu ressuscitar, eu subo, não vou estar mais entre vocês, mas quando eu subir, eu vou enviar alguém, e esse alguém é o Consolador. É Jesus falando: eu vou estar ausente de vós em visão, mas no interior eu estarei dentro, porque do mesmo jeito que eu subi, eu desço também, porque são três que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a Palavra. Era Jesus mandando um recado: visivelmente não vão me ver, mas agora eu estarei dentro de vós, eu estarei dentro de vós, eu estarei dentro de vós, e a obra quem completa é eu. A pedra te ajuda, agora não está mais visível, a pedra te ajuda está dentro. Já não é uma pedra igual Samuel colocou, não é mais uma pedra física, que se vê, algo que se pode chutar e tirar. Agora é algo que ninguém tira. É Jesus falando: vão tirar tudo de vocês, mas a pedra vai estar dentro. Vão arrancar tudo que tem, mas a pedra vai dentro. E se matar, a pedra leva para o céu, a pedra leva para o céu, a pedra é beleza. Até aqui o Senhor ajuda a cumprir a boa obra. Ele morre, ressuscita, sobe. Mas antes de subir, 40 dias Jesus Cristo andou sobre a terra. Fala 40 dias comigo. 40 dias mostrando com provas infalíveis que tudo que ele disse era verdade. E de repente ele falou: reúne-se aqui, não ausentei vocês daqui, fica todos em Jerusalém, até que logo vocês sejam revestidos
revestido de um grande poder, de uma grande virtude. Eu vou subir, mas continua na oração. Eu vou subir, mas continua orando. 500 crentes, só sobrou 120. 10 dias de campanha. Começou com 500 pessoas aproximadamente, mas só ficou 120. Isso é um sinal que todo mundo que começa não termina, mas só termina aquele que tem a pedra. Só termina aquele que confia na pedra. Só vai até o final aquele que confia. Aí de repente todos estão orando, buscando incessantemente a palavra de Deus. E de repente, na festa de Pentecoste comemorada, veio do céu um vento veemente, enche toda a casa. Que você conhece a história, vários pregadores ministram, mas não é sobre isso que eu vou pregar. Todos são cheios, línguas repartidas, pessoas são cheias da graça de Deus. Era um sinal que a pedra que estava visivelmente tinha subido, mas automaticamente ela desceu. Agora não é mais sobre os olhos carnais. Nós não vemos Jesus de carne e osso, nós temos Jesus dentro de nós. E para provar que a igreja tem que ser unida, você consegue caracterizar a pessoa que realmente tem Cristo. Hoje a gente vive uma desunião dentro das igrejas. Nem todo mundo consegue comemorar 20 anos, nem todo mundo consegue prosseguir no ministério, nem todo mundo consegue ir avante por falta da união, falta a pedra dentro dele. Mas quando nós olhamos, todo mundo trabalhando, todo mundo firme no propósito, a gente analisa e fala, realmente até aqui está nos ajudando o Senhor, porque Deus se faz presente na vida de cada irmão. Deus se faz presente. Escute. E eles começam a ser cheios. Mas olha para cá. Tem muito pregador aí que não vai pregar depois da história. Tem muito pregador que só quer pregar aquele assim, ó, pular. Depois do Pentecoste, não voltaram para casa não, tá? Depois do Pentecoste, nasce a igreja. Depois do Pentecoste, nasce a igreja, provando que Deus tinha dito para Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. E para provar, as pessoas gritavam dizendo, estão bêbados. Pedro se levanta, mais os 11, como um baluarte, como uma coluna, e diz, não tem ninguém bêbado. Quando ele coloca o pé na tribuna, o pastor Valdemiro começa a pregar, eu acho que Pedro lembra, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí Pedro, eu acho que automaticamente não está na Bíblia, mas estou conjecturando. Aí Pedro se ligou, a promessa cumpriu. A promessa cumpriu. Os homens falaram que eu neguei Jesus, falaram que eu não ia dar em nada, quiseram me prender, mas algo eu disse, a promessa cumpriu, ela não morreu. Por que ela cumpriu? Porque não foi homem que prometeu, porque não foi sacerdote que prometeu, a promessa se cumpriu, porque o próprio Jesus que prometeu. Eu quero, levanta a mão que eu vou profetizar na tua vida, levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida. Quando você espera confiança humana, pode desanimar, mas quando você confia no Senhor, quando você confia no Senhor, a promessa cumpre, a promessa cumpre, a promessa cumpre. Quando ele acaba de pregar, ele não volta para casa, ele continua a pregar. Ele não volta para a zona de conforto. Pedro entra pregando, mas os 11 anunciando. E tem algo que acontece, a união da igreja começa. Atos capítulo 2, versículo 47. A Bíblia vai dizer que depois de 3.000 homens se converter e batizar, eles não vão embora. Wagner, pastor Josiel, eles se unem na oração. A união da igreja é tão forte, pastor Valdemiro, que eles não corriam de um lado para o outro, procurando, quem quer saber Jesus, quem quer saber Deus? Não, a pregação era ouvida.
E a Bíblia fala que Jesus Cristo acrescentava aqueles que se havia de se salvar por causa da união da igreja. Agora vai eu não sei se vai doer em alguém. Se não tiver união, não adianta fazer jejum para ganhar alma. Se não tiver união, não adianta fazer propósito para dar certo. Se não tiver união, não adianta panfletear. Se não tiver união, não adianta correr por aí. Tem que ter união, porque a união da igreja faz a força. Porque onde tem união, sabemos que tem a pedra de ajuda. Sabemos que tem a pedra de ajuda. Sabemos que tem a pedra de ajuda. E se você não tiver unido, não vai dar nada certo. Mas eu quero dizer algo para você: se une no propósito, se une no propósito, se une no propósito, se une no propósito. A igreja está unida. A igreja está unida. Mas quando a igreja se une, o inferno se levanta. Quando está dando certo, o inferno se levanta. E quando não dá certo, o inferno fica calado. Irmão, se nada de ruim acontecer na sua vida, se preocupe. Diz um famoso pregador: se desesperou porque não estava sofrendo perseguição. Ele orou e chorou. Deus, manda perseguição. Não dá certo, de repente ele tomou uma pedrada e glória a Deus. E de repente a igreja se une no propósito. Começam a pregar de um lado para o outro, anunciando junto a pregação do Evangelho. As pessoas estão unidas, estão com sangue nos olhos para ganhar almas. A igreja começa a se multiplicar. Atos capítulo 1, Jesus faz a promessa. Atos capítulo 2, a promessa conclui. Em Atos capítulo 3, a promessa está em prática. Está lá o coxo há 40 para 38 anos, acamado, precisando dos outros levar. Pedro e João falam: não tenho nada dessa terra, não temos nada para te oferecer, mas o que o mundo não viu, não ouviu, nós temos. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu quero dizer para você: não vem para a igreja buscar bem material, não vem para a igreja buscar algo visível, vem para a igreja para buscar promessa, vem pelo propósito. A união começa aí. Aleluia. Pastor Valdemiro, estão tentando sair no outro, que Atos capítulo 4, Pedro e João são levados ao cemitério, acusados. E eles falam: ó, vamos liberar vocês, mas não fala mais o nome desse Jesus. Vocês vão ler de novo. Eles não pararam, a virtude era tanta, as pessoas eram tantas, que de 3.000, de 120 foi para 3.000, de 3.000 foi para 5.000. A união da igreja e a pedra de ajuda. Dessas 5.000 pessoas, era muita gente que ele falou: temos que levantar obreiros para cear. Atos capítulo 5, Ananias e Safira se dão mal. Atos capítulo 6, ele fala: basta. Está os apóstolos, discípulos. Não é lícito que nós fiquemos, deixemos as mesas para servir. Vamos ficar no ministério da palavra e vamos levantar homens cheios, varão valoroso, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. E no meio deles tem um homem que é escolhido, um diácono chamado Estevão. Está na introdução, já vai dar pregação, não estou perdido. E de repente Estevão se levanta para atender as mesas. Mas Estevão coloca o nome dele de ousado, porque ele se levanta com ousadia. Mal começou o ministério, ele já se levantou, pastor Valdemiro, para frente mesmo. E já começou a pregar a respeito da lei, a respeito da graça. Foi falando. De repente, eles falam: não dá. A Bíblia diz que eles colocavam a mão no ouvido, porque eles não conseguiam ouvir a palavra que saía da boca de Estevão. Eles se impugnaram, eles ficaram agoniados, porque eles não aguentavam ouvir a palavra de Deus. É desse jeito que muitas pessoas ficam, tampam os ouvidos, não dão ouvido, porque não aguentam ouvir uma verdade, porque não aguentam ouvir o evangelho. Mas continue pregando, e de repente eles falam: condena ele à morte, e começa a apedrejar Estevão. Mas Estevão não se cala e vai tacando pedra. Estevão não se cala e vai apedrejando. Estevão não se cala. Mas quando Estevão foi se calar, ele falou: peraí, eu estou morrendo, mas eu estou vendo o céu está aberto. O céu está aberto. O céu
Saulo. E quando ele pega as vestes de Saulo, quando Saulo pega as vestes esquerdas, a Bíblia fala que ele vai transpirar ódio contra a igreja e vai fazer a maior perseguição de cristãos naquele dia. Ele foi para matar, pastor Rodrigo. Ele falou: eu vou acabar com todos. O diabo tomou posse da vida de Paulo naquele momento. O que eu achar na minha frente vai ser preso, vai morrer, vai se dar mal, vai para a cadeira, porque eu odeio crente. Mas algo acontece. É Deus mandando um recado. Eu não escolho só os perfeitinhos, filho de papai, não. Eu tiro das drogas e coloco para pregar. Eu tiro da prostituição e coloco no altar. Eu tiro da perseguição e coloco para ser perseguido. É Deus falando: o evangelho não é para os fracos, o evangelho é para os fortes. Se não for forte, não permanece. Mas se você estiver forte, continua. Quando ele vai perseguir, Jesus aparece. O que você quer comigo? O que é, Senhor? Mas algo acontece mais tremendo ainda, para provar que o evangelho não é para os fracos. Que Deus ajuda a igreja. Que Deus te ajuda. Quando ele se converte, vem um e coloca a mão sobre os teus ombros. E ele fala: deixa ele, porque ele eu escolhi para levar a palavra aos gentios, em Jerusalém, aos confins da terra. Então, porém, eu não escolhi só como um pregador, eu escolhi para morrer pela minha palavra. O evangelho não é para os fracos, é para os fortes. Está pronto para morrer pela palavra? Glória a Deus. Está pronto para levar pedrada? Como é que está o seu couro aí? É cascudo ou é sensível? Se for cascudo, aguenta a pancada. Mas se for sensível, aprende a colocar um casco aí. Porque evangelho é para quem quer, evangelho é para quem tem sede, evangelho é para quem é ousado. Deus mandou logo um recado: vai morrer por mim. Já deu a sentença de Paulo no chamado. A gente vê uns camaradas por aí, nessa desunião da igreja, que eu estava comentando. O cara cobra 5 mil por uma noite, 10 mil, 30 mil, e vem pregar nas festividades. Os irmãos pulam, os irmãos rodam e falar que aquilo é de Deus. Não é de Deus. Deus não está ajudando nada. A verdadeira ajuda é aquela: eu vou até o fim. Paulo vai dizer aos filipenses: olha para cá, eu aprendi a ter riqueza, eu aprendi a ter pobreza, eu aprendi a passar fome, aprendi a padecer necessidade, mas faço uma coisa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele me fortalece? Porque ele é a pedra, ele é a pedra, ele é a pedra. Eu vou até o fim, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E Paulo se depara no meio do seu ministério com desuniões dentro das igrejas, com perversidades. Mas ele quer mandar um recado para a igreja no futuro. Quando ele entra aos filipenses dizendo: olha, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para terminar. Eu me caracterizo a igreja de Filipenses, a Filadélfia, a igreja fraca, que não tinha muita força, mas era fiel e unida. Irmãos, a festa é linda, o gozo é tremendo, mas o problema, depois que muitos vão embora, muitos ficam desunidos, muitos abandonam o primeiro amor. É só no momento de festa que está gostoso, depois não vem mais para a igreja. No culto de ensino falta, na escola bíblica falta, só que é festa. Nós estamos até aqui porque Deus nos ajudou, mas não é só até hoje, é amanhã, é depois, é o ano que vem, é sempre. Aquele que começou a boa obra é fiel
Paulo está admirado com a união. Quando ele fala isso, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando ele entra no ministério, ele toma pedrada, ele é açoitado, ele é preso, presa domiciliar, ele é solto, toma pedrada, sofre naufrágio, tem a serpente, é perseguido, é caluniado. E a gente nota o evangelho de hoje, que compara o que Paulo fala: eu quero me descascar, eu quero me desgastar da obra, eu não quero ouro e nem prata, eu só quero que a pregação do evangelho seja feita na tua vida, na sua vida, na minha vida. E hoje nós vivemos algo que foi plantado lá atrás, como diz o hino: nós somos a semente de um sangue, nós somos a semente de um sangue. E agora, o que estamos plantando para um futuro falar: eu sou semente do sangue da Batista, eu sou semente do sangue da Assembleia, eu sou semente do sangue de outros. Eu quero dizer, Jesus te ajuda, não desanima. No futuro vão perguntar de você. Aleluia, Deus! Aí Paulo, ele olha a característica, o amor fraternal. Eu tenho porém, os irmãos ouvindo falar que ele estava preso, tomavam ânimo para pregar mais. Está na Bíblia. Os irmãos ouvindo que Paulo estava preso, não foi chorar e berrar. Paulo foi preso, mas nós estamos aqui fora, vamos fazer diferença. Aleluia! Paulo está preso, mas vamos continuar pregando. Paulo está preso, isso tem que gerar ânimo em nós. Paulo está preso, vamos continuar. Mas o que acontece nos nossos dias? Muitas igrejas por aí, quando um pastor cai, a igreja acaba. Quando um pastor desiste, a igreja desiste. Quando o pastor fala não vou mais, a igreja desanima. Não! Pode parar, mas somos igreja unida, vamos continuar. Pode desistir, mas eu vou continuar. Deus troca o pastor, me coloca, eu não paro. A obra não é minha, porque quem começou essa obra é fiel, é beleza. Deus vai me ajudar. Ele é minha pena de ajuda, ele é tua pena de ajuda, ele é tua pena. Levanta a mão, vai adorar a Deus, vai adorar a Deus, vai adorar a Deus. Levante a mão, vai adorar a Deus. Deus se faz presente nessa casa. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite. Se é para olhar para o pregador, não olhe para a palavra. Aleluia, Deus! A gente vai analisar a alegria de Paulo com essa comunhão gostosa da igreja, nas suas festividades, na sua humildade, em tudo eles eram perfeitos. Tem uma exortaçãozinha para duas mulheres, mas Paulo fala: ajude elas, elas precisam de ajuda. Muitas vezes no nosso dia, seu irmão está se dando mal, ele quer chutar, mas nós não falamos: vamos ajudar ele, vamos ajudar ela. A gente quer fazer parar o ministério, assim não tem pedra de ajuda. Você quer ter pedra de ajuda? Esteja união na tua casa. Presente não vai ser um culto de ação de graça por 20 anos, mas dentro de 20 anos teve muita coisa ruim, teve coisa boa, mas a igreja permaneceu unida. Eu quero dizer, continuemos unidos. 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 Quando eu vi o pastor Renato chamando a juventude para orar, hoje na frente eu me lembrei quando Paulo fala bem assim: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas olha para cá, ser exemplo, viu? Juventude, Paulo fala: ser exemplo. Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão. Qual é o exemplo que você tem dado na casa de Deus? Final de semana na igreja, a semana toda falando palavrão. Toma Santa Ceia e depois começa a fazer algo que não deve. Chora na frente, derrama lágrima, no outro dia está do mesmo jeito. Cadê a união?
não vos conformeis com as coisas deste mundo. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando Paulo fala aos Filipenses, para que ele não os dê ouvidos aos cães, a esses falsos mestres, é Paulo dizendo: a firmeza, a comunhão e a unidade de vocês será tão grande, que quando chegar esse tipo de gente, vocês não darão ouvido. Aí Paulo dá um recado para nós hoje. Igreja Batista, como tem sido a nossa união perante a sociedade? Tem dado-nos ouvido aos cães? Ou temos renovado com a transformação da nossa mente pelo Evangelho da Palavra? Eu quero dizer, renovais a sua mente, renova a sua mente, renova a tua vida. Não se conforma com este mundo, seja diferente. Aleluia, Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os teus olhos por um minuto. Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. Eu não sei se você está passando uma perseguição dentro do teu lar, dentro da tua casa, mas proclame com bandeira: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui Deus me ajudou. Eu não sei o que tipo de aflição você está passando, eu não sei qual é a angústia, se é depressão, se é ansiedade, mas algo eu tenho para dizer para você: a pedra de ajuda está nessa igreja nessa noite, a pedra de ajuda está nesse ministério, a pedra de ajuda está sobre você, está dentro de você. Jesus está na casa. Pois é. Quando ele fala que aquele que começou a boa obra é fiel, ele está dizendo, ele é fiel. Mas tem a tal da chamada pessoa, a prova de fogo no meio da fidelidade, para ver se o crente é fiel. Qual que é a prova de fogo? No meio do caminho, algo terrível acontece para você parar, mas você fala: eu confio no Senhor firmemente. No meio do caminho, a depressão te assola, mas eu confio no Senhor. O pior, a base econômica da tua família está desastrada, mas você fala: a minha providência vem de Deus. Mas espera aí, o mundo está te acusando: ah, você não tem nada para comer de casa, você não se veste bem, você não bebe bem. Olha para a cara do fariseu e fala: o povo estava no deserto 40 anos e Deus derramou maná. O povo estava no deserto 40 anos e Deus abriu o mar vermelho. O povo ficou no deserto e Deus sustentou. Não precisava de roupa porque Deus acrescentava. Algo que eu quero dizer para você: não desanima por falta na tua vida, mas permaneça firme, porque a pedra de ajuda está dentro de você. Aleluia! 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 Aleluia!
através da anciã desse grupo aqui, Deus vai tomar agora. Deus, segura na minha vida, Jesus. Segura na minha vida, Jesus. Toma essas mulheres agora. Deus, se tu prova que é beleza, até aqui nos ajudou. Toma essas mulheres agora. Toma elas agora. Ele cantou que era a sua. Ele cantou a sua. Deus, toma cada uma. Toma cada uma. Ele cantou que era. Ele cantou vai pegar lá para Jesus. Vai tomar lá para Jesus. Vai alcançando cada uma, Jesus. Vai alcançando Jesus. Alcança Jesus. Alcança Jesus. Alcança Jesus. Alcança Jesus. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Quem começou a rede de mulheres é fiel para terminar. Vai descer a unção do altar agora para todo mundo. Juventude, fecha os olhos e começa a adorar a Deus. Aleluia. Igreja, levanta a mão, igreja, levanta a mão, igreja, levanta a mão. Deus, eu peço para o Senhor agora. Aleluia. Feche os olhos agora, Deus. Isso não é brincadeira, isso é realidade. Deus está presente nessa casa.
Senhor e na força do teu poder. Deus está tocando jovem aqui agora. Deus vai tomar juventude aqui agora. Profetiza na vida dela. Profetiza na vida dela. Profetiza na vida dela. Aleluia. Deus se faz presente nessa igreja. Deus se faz presente nessa casa. Deus se faz presente nas crianças. Deus se faz presente. Lá em Campo de Júlio, Deus vai avivar. Deus vai levantar uma geração de jovens. Deus vai levantar uma geração de obreiros. Deus tem uma grande promessa na tua vida para cumprir. A ansiedade já tomou conta de você uma vez. A vontade de acabar com tudo e desistir já veio. Mas Ebenezer, Jó, até aqui te ajudou, Senhor. E hoje você está aqui como prova viva da promessa que Deus cumpriu na tua vida. Aleluia! Aleluia! Igreja, você pode sentir essa virtude. Igreja, você pode sentir essa unção.